Pode começar? Pode começar, Pode. por favor. Imã. Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Quantos se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer, para que o bem se faça, e apelam para o bem, porque Deus é amor. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores, mergulham-se nas trevas como seres do lobo, e em largo desespero convidam para o mal a que se prendem, fracos, em tremenda ilusão. Todos que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseirais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs, no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Não afirmes, sou pedra. Nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Cada espírito escolhe a força em que se inspira. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que o dirige. Porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o imã do desejo chama-se coração. Então, essa mensagem fica para mim a questão do livre-arbítrio, né? Tudo vai das nossas escolhas e o que leva a gente a fazer as nossas escolhas, né? Eu acho que o que está lá no fundo, são as nossas inspirações, né? Os nossos pensamentos e o que regem eles, né? Então, tudo vai na força que a gente se liga. Se é na força do bem, a gente vai ter bons pensamentos, boas inspirações, porque a espiritualidade amiga, né, vai se aproximar. Agora, quando a gente escolhe, faz, né, algumas escolhas não muito assertivas, né, e com caminhos tortos e errados, então, bem assim, a gente também vai, né, puxar para perto da gente amigos da espiritualidade também não muito legais, né, e que podem até nos induzir, né, ao erro e a ilusões. Então, por isso que a gente tem que sempre seguir aquela máxima mesmo, né, da Bíblia, que é orar e vigiar o tempo todo, para que a gente tenha um bom imã, né, para que a gente seja, na verdade, um bom imã, né, imã de coisas positivas e boas. Então, para mim, o que fica é isso. Bom, Sim, é isso mesmo. A gente atrai através das nossas atitudes e pensamentos, né? Por isso que é orar e vigiar, né? O tempo todo. Né? O tempo Ou todo. vigiar e orar o tempo todo. Exatamente. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos para a prece inicial? vamos lá. Amado Mestre Jesus, pedimos sua permissão para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. Pedimos que nossos amigos espirituais, nossos protetores, mentores, estejam todos ao nosso lado, guiando nossa aula, intuindo nossos pensamentos, para que a gente possa entender melhor essa doutrina maravilhosa, os ensinamentos que o Senhor nos deixou, e que mesmo a passos de formiguinha, a gente consiga, a cada dia, a cada aula, aprender um pouquinho mais e seguir no caminho da evolução. Muito obrigada, Pai amado. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que tenhamos uma excelente aula. Que assim seja. Assim seja. Bom,
Então, eu vou começar o Evangelho. É o capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. E o princípio da lei é o princípio da lei do trabalho, e, por consequente, a lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso de cada homem realiza individualmente. Durante a vida terrena, é coisa insignificante e num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como a humanidade poderia progredir sem a preexistência da reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente de barbárie à civilização material e desta civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se os livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, ele disse: busca e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira será filho de tuas obras, terás o mérito das suas realizações, e serás recompensado segundo o que tiver feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar os homens o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhes descobertas e inovações já feitas e prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio. Ambos sem nenhum esforço,
e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, o Espírito não vem livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que deve a ele, dizendo: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos seus passos, mantém-se vigilante e afastar-te por ti mesmo. Nós te daríamos a força necessária se quiseres empregá-la. Isso vai ver no livro dos Médios, capítulo 26. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força que resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vós servirão de guia. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentar-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras de Cristo. Buscai, achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Bom, quando pedimos, aqui tem o pedir. Quando nós pedimos, não é informar a Deus o que necessitamos, isso ele já sabe. É colocar-nos em ato de humildade e de fé, criando uma condição de receber a graça divina. O buscai é buscar dentro da gente mesmo, buscar dentro de si. Deus deu o desejo constante do homem melhorar, levando as descobertas, os aperfeiçoamentos. A pesquisa da ciência, assim ele desenvolveu a inteligência rumo ao progresso. O progresso da humanidade é feito com a resistência da alma. Cada vez que voltamos, nós trazemos o que nós já tivemos anteriormente, acrescentamos as nossas novas experiências e assim vamos progredindo. Agora, nós temos que procurar dentro da gente, realmente, esse crescimento, esse progresso, não só intelectual, mas o nosso progresso moral, que é feito a duras penas e a cada dia. Se realmente a gente tiver esse crescimento, tiver essa procura e tiver esse desejo, nós vamos pedir e realmente as portas vão se abrir para a gente. É isso que eu entendi. Tudo vai do nosso esforço, né? Exatamente. Não é fácil, é da busca do dia a dia, né? E não é fácil a gente buscar diariamente, não é fácil. A gente sair dessa zona de conforto nossa e sempre estar atrás de alguma coisa, sempre buscar. Seja em livro, seja com um colega que conhece um pouco mais, seja pedindo uma informação para alguém, olha, eu não entendi direito tal coisa. Então, isso é muito duro. Porque a gente precisa... Não está disposta a isso. Só deixar o orgulho do lado, né? E falar, estou realmente pequena, eu preciso crescer, eu não sei isso, me ajude, né? E deixar esse orgulho de lado é muito difícil, né? É um aprendizado. Você começa devagar, você vai aprendendo, porque esse orgulho não te leva a nada, né? Não. Você está aqui para aprender, e somos todos, né, que estamos aqui aprendendo. Um sabe um pouquinho mais e acaba ajudando o outro, e isso sucessivamente, né? Isso que leva o nosso crescimento, né? Crescimento aí da população, crescimento como um todo, né?
Mas é isso mesmo. Mais alguém, gente? Adal? Eu vou falar tudo o que você falava, né? Aqui, muitas vezes as pessoas se pegam nessa frase, né, de Jesus, pedir que obtereis, né? Então, muita gente usa isso aí, né? Que quer pedir um monte de coisa, mas não faz nada de produtivo, né? Não trabalha para isso. Então, eu preciso compreender melhor o que Jesus queria nos falar, né? Ele não está falando assim, ó, pede e você vai receber, né? Mas sim, você tem que trabalhar, e trabalhar bastante mesmo, para ir conseguindo as coisas que você realmente deseja, seja ou material ou espiritual, né? É que tem a questão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí sim, o seu pedido tem um acesso mais eficiente ao poder divino. E o orgulho, de uma certa forma, eles nos leva até um certo ponto, né? Aí chega uma hora que ele começa a atrapalhar, e a gente precisa se desvencilhar dele, mas eu acho que ele é muito útil para chegar até um determinado ponto, não é totalmente algo ruim. Eu gostei muito desse capítulo, eu gostei muito de ter lido e estudado um pouco mais essa parte aqui do Evangelho. É isso que é legal de preparar o Evangelho. Geralmente a gente reflete mais e aprende mais, mesmo que você não tenha a intenção de ser um expositor de Evangelho, mas é legal por causa disso. Eu gostei desse capítulo, bastante. Fixa bem. Não só Evangelho, qualquer coisa que você vai preparar, geralmente o beneficiado é quem prepara. Verdade. É só? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Então, vamos. O tema de hoje é a desencarnação. Então, vamos começar com uma perguntinha para vocês. Está todo mundo vendo a tela? Sim. A gente morre ou a gente desencarna? Eu já vi isso daí, sim. Eu acho que... Ai, peraí. E o pior de tudo é que eu já li, já estudei alguma coisa sobre isso. A gente Então, desencarna, quem morre é o corpo. Então, a gente sai da carne. A carne morre, mas o espírito fica. Todo mundo concorda com a Rosana? A diferença aí, certo? Entre morrer e desencarnar. Em outras religiões é morrer, né? Na doutrina espírita é desencarnar. Não é questão questão de palavra, né? Na doutrina espírita, ou morrer ou desencarnar tem diferença. Então, vamos lá. A morte significa a extinção da vida física, é a cessação completa e definitiva da vida orgânica, ou seja, a morte do corpo físico, no nosso caso. E a desencarnação é relativa à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, ou sejam elas das coisas materiais ou também das coisas sentimentais. E elas acontecem juntas, a morte e a desencarnação? Não, eu acho que não. Basta morrer.
você pode, eu acho que para você se libertar das coisas físicas, muitas vezes você já morreu, mas desencarnou, mas ainda está muito preso à matéria. Então, partindo desse princípio, é possível morrer e não desencarnar? Sim ou não? Eu acho que sim. E é possível desencarnar e não morrer? Isso é para dar nó na cabeça de todo mundo. Eu acho que não, mas como eu estou aqui para aprender. Então, é não para as duas. É possível morrer e não desencarnar? Sim e não. Se o corpo do indivíduo morre, é porque se extinguiu o fluido vital relativo à cota da existência orgânica para aquela vida material, para aquela reencarnação. Então, o caminho natural é que ele, em essência, ou seja, o espírito, também se libertasse, em definitivo, das questões materiais. Então, deveria igualmente desencarnar quando ele morre. Mas, como a Rita já colocou, não é bem assim que ocorre na prática. Por quê? Pelo contrário, morrer e não desencarnar é muito mais comum do que poderíamos imaginar. Se assim não fosse, nem precisava tanto de trabalho mediúnico, né? Muitos que vêm ali, diria a maioria, já morreram, porém não desencarnaram. Como diz o Radal, vocês concordam com isso? Eles não têm consciência, né? Eles não têm consciência que eles morreram, né? Que eles desencarnaram, que a vida física não existe mais. Eu li em algum lugar que alguns encarnam novamente e nem se deram conta de que chegaram a desencarnar. Isso acontece. Mas poderia a pessoa ter consciência que morreu e continuar encarnada? Poderia acontecer isso. A pessoa sabe que morreu, mas continua encarnada. Eu acho que pode. Suicida, por exemplo, que ele vê o corpo dele se desfazendo. Ele sabe que ele morreu, mas ele tá vendo o corpo ali, ele não terminou o prazo que ele tinha, ele tem que completar esse ciclo. Situações do coma, Pode ser como. situações do coma, situações que há uma morte cerebral. Não sei. Vamos dizer, de certa forma, assim, que a pessoa desencarna. Mas ela é tão apegada às coisas dela, aliás, morre, né? Tão apegada às coisas dela, ao quarto dela, as roupas dela, essas coisas lá. Aí o povo começa a mexer lá, ela sabe que ela morreu, mas ela fica louca da vida porque estão mexendo nas coisas dela. E não quer que mexa nas coisas dela. Apesar de ela saber que ela morreu, ela já desencarnou? Não. Não, não. Muitos são os casos dos que permanecem apegados a questões materiais, preocupações cotidianas e sentimentais, e mesmo após o decesso não conseguem se libertar. Mesmo porque não é só na questão material, né? De repente, uma mãe que dizem que morre e fica preocupada com seus filhos, e ela tem consciência do desencarne, da morte do corpo físico dela, mas ela não consegue se
se desapegar, desencarnar. Vamos dizer que desencarnar é igual desapegar, por isso que Jesus pregava tão forte a questão do desapego, né, das coisas terrenas, porque já sabia que era tudo transitório e mais cedo, mais tarde, nós vamos ter que partir para o plano espiritual. Então, e todavia, não há como desencarnar sem morrer, porque é a morte do corpo físico que provoca o afastamento do espírito, e não o contrário. Quando cessou a vida no corpo físico, a vida orgânica, então há o afastamento do espírito, desde que ele esteja preparado na morte para o seu também desencarne. E senão, psiquicamente, ele continua no corpo. Certo? Certo. Posso fazer uma pergunta? Quando uma pessoa morre, se logo em seguida você vai já tirar todas as coisas dessa pessoa, dar tudo embora, é bom respeitar um tempo para se desfazer das coisas dessa pessoa? Se a pessoa for muito apegada às coisas, é de bom tom que dê um tempo para ela, né? Um prazo, sei lá, 3 meses, 6 meses. Seja as coisas normais, né? Depois, aí começa realmente a doar as coisas dela, né? Porque se ela já não tiver apego muito pelas coisas, aí tudo bem, ela morreu, pode já começar a dar as coisas, porque ela não vai nem ligar para o que está dando, certo? Mas se ela for muito apegada às coisas, ela vendo as pessoas dando as coisas, ou percebendo, dando as coisas dela embora, ela vai ficar muito chateada. Uhum. Pode ser que alguém leve o espírito junto, né? Pode acontecer isso também. Aí o espírito vai junto com as coisas dela para quem levar. Até tem um caso desse do Domínios da Mediunidade, no caso do espelho. Eu acho que era um espelho que estava num museu, alguma coisa assim do tipo, e tinha uma moça lá pegada no espelho. Era uma moça que ficou noiva de uma pessoa que partiu de um navio, e o navio prometeu que ela esperasse ele, que ele ia voltar para ela. E deu o espelho presente para ela e tal. Só que ele nunca mais voltou. E ela ficou esperando. Onde o espelho ia, ela ia junto. Vixe. Vixe? Vou esperar bastante. É questão vai da consciência de cada um, né? Mas também tem o lado bom também. Tem também, acho que no mesmo livro, tem a passagem do relógio. Da pessoa que na sala, a sala era muito bonita, era muito alegre, reuniões de família, e aquele relógio simbolizava aquela alegria. Então, às vezes, a pessoa vinha visitar aquele relógio, mas não com pensamentos ruins, nada, pensamento de alegria, de paz, de harmonia. Então, se quem tem a sensibilidade de tocasse no relógio, ia ver aquela coisa assim de paz, de harmonia, de alegria, né? Também tem um lado bom também, certo? Não é só um lado ruim também. É bom considerar. Tudo depende um pouquinho de como vivia o atual Ainda desencarnado, né? relógio do meu pai na sala, e não com o espelho. É esse que o relógio está tocando aí? É, que de vez em quando toca. Eu estava ouvindo um sino. É esse relógio, é um carrilhão. A desencarnação implica no desprendimento completo da vestimenta que o indivíduo ocupava para o desempenho de suas funções na existência carnal, utilizando um corpo equipado de sentidos físicos para manifestação no ambiente em que se encontrava, contato com o meio externo e relações com as pessoas.
Então, consideramos que sim, é possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. Qual que é a lição da morte? Ou as lições da morte para cada um de vocês? O que seria? Desapego. Que mais? É como se fosse assim, já findou o seu tempo aqui. Então, o que você tinha que aprender, assim, chegou no seu limite, né? Então, o que você tinha que aprender aqui, você aprendeu. Agora, fica para uma próxima encarnação o que você não conseguiu aprender. Então, assim, existe uma limitação também, assim, talvez a minha mente não seja tão, assim, não consiga apreender tanta coisa. E o que estava designado, né, para que eu aprendesse, para que eu fizesse aqui, quer dizer, não sei também, né? Então, vamos lá. Desprendimento, tá praticamente sinônimo, né? Desapego, renúncia. E para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, enquanto o corpo tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual. Isso deve se encaixar aquela situação que o Radal conta, é Francisco de Assis? E você fala que se despediu do corpo? Não, Francisco de Assis, ele desprendeu-se do corpo, ajoelhou, beijou a parte do corpo, agradeceu pelo serviço que o corpo tinha prestado a ele e foi embora. E o corpo acabou de se inspirar. Mas essa reverência é muito bonita, viu, Radal? Foi? Eu não sei se a Fernanda passou por isso, mas quando nós tínhamos aula de anatomia, a primeira coisa que um professor ensinou para a gente é o respeito ao corpo que está ali. Ah, sim. Nunca devemos desrespeitar os alunos, né? Os alunos ali. Nunca devemos desrespeitar, porque é graças àquele corpo que nós conseguimos estudar. Então, assim, é coisa de muito respeito. Sim, até tem o evangelho, né? Tem uma parte no evangelho sobre os cuidados com o corpo físico. É o nosso instrumento de progresso, progresso ou não, né? Aqui na nossa encarnação. Na encarnação terrena. Sem contar, por isso que pode estar presente perto do corpo e escutar tudo que é falado dentro. Então, vamos ler esse texto aqui, que são as duas questões do Livro dos Espíritos. De acordo com a doutrina espírita, o processo de desencarne é algo que depende muito de cada pessoa. Não existe regra e um passo a passo para se seguir. Por isso, não fique tentando achar respostas de como será a sua volta para o plano espiritual, porque não irá achar. Temos apenas exemplos e estudos no Espiritismo que pode um pouco clarear a nossa mente sobre o assunto. Chico Xavier, quando desencarnou, o Brasil estava em festa, e ele era um espírito um pouco mais evoluído que a gente. Então, com toda certeza, o seu desencarne foi tranquilo e muito aguardado pelos espíritos de luz. No Livro dos Espíritos, é-nos explicados alguns questionamentos que são válidos para o estudo de hoje. Em questão 154, Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta dos espíritos: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para
para o espírito que se vê chegar ao fim do seu exílio. Quer dizer, acho que veja que não é para qualquer espírito, né? É algo no nível de Chico Xavier, Francisco de Assis. Embora já vi também que a gente não presencia esse momento do desencarne. Geralmente a nossa consciência se turva antes disso. Deve ser algo como o nascimento, né? O retorno ao ventre materno e o nascimento. A gente também não lembra de nada. Além, Kardec explica ainda que a morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Os miasmas vão se desfazendo e os fluidos materiais sendo retirados, o espírito vai se desprendendo do corpo e sendo livre para seguir o lugar que lhe cabe no momento. Na questão 155, há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, porque os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Então, lembrando também que o desprendimento depende da encarnação da pessoa no planeta terrestre. Se foi uma pessoa totalmente material, que nunca cuidou do seu espírito, irá ser lento e pode sentir a falta do seu corpo, levando assim a um sofrimento totalmente desnecessário e que poderia ser evitado. Por conta disso, é sempre necessário que nós tenhamos a consciência de que essa vida aqui não é para sempre e muito menos nosso corpo e bens materiais. Tudo irá se acabar e o que fica é apenas o nosso espírito. Então, cuidemos dele. Mas, claro, também devemos cuidar com o equilíbrio do nosso corpo. Vamos voltar aqui no slide. Reflexões. Reflexões do Radal. Preparou para vocês. E se morrêssemos hoje, estaríamos preparados? Eu não. O Radal vai responder que sim. Depende de cada um, né? Se hoje chegasse a morte para nós e falasse assim, ó, chegou a sua hora de partir, a gente estaria preparado ou falaria para a dona Morte, dona Morte, dá mais um tempinho, aqui está tão bom, estou tão feliz aqui, dá mais um tempinho para mim aí. Eu ia falar, se tiver alguém que está com mais necessidade, com mais pressa, pode buscar essa pessoa primeiro. Vai na frente, eu sou gentil. Eu não sou assim, eu não quero, não sou afobada. Eu posso esperar, não tenho tanta pressa. Pode ir quem está querendo ir antes. Também não sou egoísta, né, Rita? Deixa as pessoas irem, eu sou caridosa. Ou então, quer dizer, não estou preparado ainda para morrer. Olha, eu estou um pouquinho assim mais preparada do que uns anos atrás, mas ainda não estou completa, faltam muitas aulas ainda para eu assistir. Muita coisa para fazer ainda, né? É bom aqui, eu gosto daqui. Eu iria tranquilo, eu ia falar só, me dá 2 minutos para fazer uma prece, pode me levar. Legal. Qual é a diferença entre a morte e a desencarnação? É o que acabamos de ver. Se alguém quiser responder para fixar. Morte é extensão da vida física e desencarnação é a liberação do espírito, a libertação do espírito. O desapego. É. Deixa eu marcar desapego. E a morte acontece antes da desencarnação.
fim, né? O que mais? A desencarnação seria a libertação do espírito? A desencarnação seria a libertação do espírito? A Isabel já respondeu. Hum? A Isabel já respondeu, né? Não, ela respondeu que a morte acontece antes da desencarnação. A desencarnação seria a libertação. Ela respondeu. Desculpa. E a libertação é automática? Não, né? Não. Depende da situação. Pode até ser. Depende muito de cada um, de cada indivíduo. Você quer ver como mais ou menos exemplo de quando a pessoa está preparada e chega à morte e parte na boa? Você já viram os animais, né, gato, cachorro, passarinho, que ficam muito tempo presos? E quando são soltos, têm o contato com a grama, com a terra, como que eles ficam felizes? Então, se dá o mesmo com a gente, quando a gente está preparado, né, ciente do cumprimento dos nossos deveres, na maior possibilidade possível, né? Quando a gente se liberta do corpo físico, a gente retorna ao outro mundo, a gente se sente feliz, né? Se sente alegre para poder retornar para a nossa verdadeira casa. Vamos lá, vou colocar para vocês. Eu já assisti esse filme várias vezes e acho que é o terceiro ano que eu estou colocando, mas eu não achei nada melhor sobre desencarne. Alguém fez uma produção, fez um vídeo sobre o desencarne de Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, que é o André Luiz, com o orientador dele, que acho que é o Padre Jerônimo, se eu não me engano, que vão acompanhar o desencarne de um servidor espírita. Eu acho que eu esqueci de... Mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Está ouvindo, vendo? Dimas alcançou. Sim. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com o recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sobre agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje?
Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro.
Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo Enes Encarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? E aí, conseguiram acompanhar? Emocionante, né? Vocês viram a teia que a esposa estava tecendo em volta dele? E a gente, como espírita, faz isso, né? Com conhecimento. Você sabe que quando, por um acaso, meu pai estava se preparando para desencarnar, por um acaso eu estava lendo esse livro. E ele me ajudou demais, porque eu revezava, eu acho que já comentei isso com vocês, eu revezava noite sim, noite não, né? Porque era eu e a minha irmã.
e minha mãe ficava durante o dia. Ele ficou 14 dias só no hospital. E eu fiz muita oração com ele, porque por um acaso eu estava lendo esse livro, e eu li, porque no Obreiros da Vida Eterna tem a desencarnação do Dimas e de mais algumas, né? E eu achei... eu não sei se é, mas eu acho que é esse daí, eu lembro que tinha de algumas. E eu lembro que o quanto, eu entendi o quanto era importante, eu não sei se consegui ajudar ou não, mas o quanto é importante, por mais difícil que seja, né, a gente se manter sempre assim, vibrar o melhor, né? Eu tentei ajudar, não sei se foi capaz. Pelo menos mas não eu fiz... atrapalhou. Se não ajudou, com certeza não atrapalhou, porque não prende, né? E eu falava muito isso para minha mãe, porque foi muito, muito difícil para ela, né? Até porque os meus pais sempre foram muito católicos. Meu pai cresceu na Igreja Católica, ajudou muito, e para minha mãe, 60 anos de casado foi muito difícil para ela, de se compreender, mas eu falei muito para ela, eu acho que tentei ajudar, e eu falava mesmo para ela, olha mãe, precisa de aceitar, procura pensar o melhor para o pai, para que ele vá em paz, eu tenho certeza que tem um monte de anjos de luz aqui, eu acho esse livro super legal, porque orienta a gente muito bem. Eu não sei como será no meu momento, né? Mas a gente, enquanto perto de quem a gente ama, por mais difícil que seja, acho que é muito legal. A gente tem que procurar fazer, né? Tem que procurar ajudar. Nós estamos aqui aprendendo, acho que para isso, não é verdade? É isso aí. Você viu, Rosana? Tem um tempinho para fazer oração. O Dimas teve. Sem microfone, então tá bom. Se tem tempo de fazer oração, tá ótimo. Os Dimas deixaram fazer a oração. Mas ele merecia, né? Resta saber se a gente merece isso também, né? Eu vou tentar fazer para merecer. A minha mãe, quando ela faleceu, ela foi para o hospital tomar sangue, né? Mas daí a gente não pôde ficar. Isso foi uma benécia, né? E a gente não teve aquele aprisionamento da mamãe, né? Então, foi assim, estávamos em casa, daí o hospital ligou que mamãe não estava bem. E quando chegamos lá, ela já tinha desencarnado. Mas, assim, não teve essa teia, né? Essa teia. Eu sabia que ela ia embora, como profissional da saúde, eu sabia que a mamãe estava indo. Tá? E eu sempre desejei o melhor, né? Que Jesus faça o melhor para ela, não para nós. Porque fica num ponto que o corpo já não conforta mais, né? Então fica um sofrimento continuar vivendo. Dá licença um pouquinho, que Madeleine aqui, ó, já está destruindo o quadro aqui. Tá. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link lá no grupo. Agora eu vou compartilhar o último filminho para alegrar nossa mente, e depois a gente vai para a vibração, sobre desencarne também. Acho que alguns de vocês já devem conhecer essa turminha aqui. Chegaram as novas cápsulas biodegradáveis e propaganda. Compostáveis Melita. Um expresso. Ué, que isso? Ai, gente, que lugar é esse? Socorro! Oi. What?
Onde é que eu tô, gente? Opa! Cara, que bom que eu encontrei vocês, cara. Eu tô perdido aqui, eu não sei onde eu tô. Ui, gente! Cuidado, Desculpa, eu tô um pouco... Eu sou rainha do tombo, meu filho. Cuidado, deixa eu te Desculpa falar. aqui, eu tô louca aqui. Vocês estavam onde? Eu tava perdida esse tempo todo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Mas que lugar é esse? Quem é você? Como é que a gente veio parar aqui? Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias e pelas carinhas eu tô percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer para vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados, mas eu posso garantir que tá tudo bem, ok? Preparados? Então, vocês desencarnaram. Ah, para, cara. É isso isso que você queria falar. Esse carnaval todo. Gente, ninguém fica pra semente não, amigo. Normal. Vocês reagiram bem. Pensei que vocês fossem ficar assustados. Nada, tranquilo, cara. Normal. Eu só queria mesmo era a senha do Wi-Fi, porque eu preciso me pra mim comunicar com também meu queria marido, também. né? Avisar pra ele, né? Então, aqui não tem internet. O quê? Calma aí, não, Como assim, pera aí, gente? você tá de brincadeira Gente, comigo, eu né? tô preparado. Você me traz aqui Isso é pra brincadeira. dizer que não tem internet. Calma, pessoal. A gente não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet? O pensamento. Ou isso a gente já tinha na Terra, né? Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. É, porque a internet, né? Se eu quiser falar com meu marido, é só mandar um pensa-zap pra ele. Oi, alô, Weber, tá me ouvindo, câmbio? Weber? Ué, cadê? Cadê a garota? Cadê a moça? Onde é que ela foi? Ela foi até o Weber, o marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai onde o pensamento está. Que isso? Tô passada. Eu também, louco isso tudo, né? Não, minha filha, o Weber já tá com outra mulher. Calma. Como calma? Ele tá se engraçando com outra mulher e eu acabei de desencarnar. Acabei não seria bem a palavra. Já tem mais de um ano que você desencarnou. A diferença aqui na percepção do tempo é muito grande. Grande vai ser o textão que eu vou colocar no Facebook do Weber. A timeline dele vai ferver. Então, aqui não tem Facebook. Não é possível. Não, você tá brincando. Que isso, O gente? quê? Não pode ser. Como é que vocês se relacionam aqui sem internet, sem Facebook? Calma, gente, calma. Ele deve ter alguma coisa melhor do que Facebook aqui, né? Não dizem por aí que o mundo é uma cópia mal feita do plano espiritual? Eles devem ter uma tecnologia de última geração para relacionamento interpessoal. Calma. É. Aqui a gente conversa. Tá. Aqui a gente não faz textão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai e resolve direto com a pessoa. Aqui temos o bom e velho bate-papo. Tipo o bate-papo da UOL. É, mas sem aquela pegação toda. Não tem internet, não tem Facebook. Legal esse plano espiritual, hein? Gente, é legal. É porque vocês estão sob influência da matéria. Mas quando vocês se familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal. Então tá, né? Mas a gente acaba se acostumando. É o que tem pra hoje. Bom, olha só, então vamos acabar com o papo, a gente tá com um pouco de fome. Onde é que a gente arruma pizza? Então, aqui não tem pizza. Ah, cara, vai se tratar, né? Mas é brincadeira, eu, hein? Vem cá, onde é que a fila da reencarnação, hein? Eu quero voltar e dar na cara do Weber antes dele desencarnar, como é que eu faço? Mas vocês já assistiram muito filme. Parece ser legal, né? Só que não tem internet. Tira tudo, mas não tira a internet do povo, nem do outro lado. Pode desencarnar. Ai, tem algum celularzinho que cabe aí no outro plano, pessoal? Vamos dar um jeitinho no nosso pé, meio por aí mesmo, viu? É, deve ter uma tecnologia bem mais avançada, né? Pra ver se a gente tá Nossa! preparado para lidar com ela. Pois é, imaginou que você só pensa. Por isso que o negócio é treinar o pensamento, porque senão você vai para uns lugares que talvez você não curta muito, né? Cris, está com você. Comigo? É. Então agora a Isabel com as vibrações. Então, vamos nos serenando depois dessa aula maravilhosa, de tanto aprendizado, vamos serenando e vamos abrir nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos, elevar a nossa frequência,
para pensamentos de amor, alegria, paz e iluminação. Vamos respirar calmamente, inspirando todas as coisas boas, inspirando paz, inspirando amor e eliminando tudo aquilo que não nos serve. Vamos respirar, inspirar e expirar, pensando em nós e pensando no nosso próximo. Vamos vibrar. Vamos vibrar em amor por todo o domo terrestre. Que esse amor possa ser disseminado por todos. Vibremos em amor, vibremos em paz. Vibremos pela felicidade. Vibremos pelas 3 Américas, que haja união, esclarecimento e coerência. Vibremos em amor pelo Brasil, esse lugar maravilhoso que nós nascemos. Que o Brasil consiga concretizar sua missão como pátria do Evangelho. Vibremos luz às mentes de todos os nossos governantes, todas as esferas, todos aqueles que têm o poder nas mãos, que possa trazer uma vida mais digna para o povo. Vibremos em amor a todos os profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente em hospitais, em laboratórios, em pesquisa, tentando encontrar o melhor para o semelhante. Que esse melhor possa trazer luz, possa trazer mais saúde para todos. Vibremos por todos os nossos idosos, que às vezes estão sozinhos nas casas de repouso, sem as suas famílias. Vibremos pelos órfãos que estão na mesma situação, talvez isolados, talvez doentes, carentes de uma mão amiga. Vibremos pelos encarcerados. Vibremos, amor, como é difícil, como é difícil. Todos eles que estão à espera de algo melhor, que uma luz caia sobre eles. Que haja trabalho para serem dignos de uma nova vida. Vibremos luz a todas as mentes, aos professores, aos educadores, todos aqueles que têm a função de encaminhar as pessoas. Vibremos força e firmeza para a nossa casa e para seus colaboradores. Que ela continue sendo farol para muitos. Vibremos gratidão pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós, para todo o nosso clã, a toda a nossa família, pois sem eles não estaríamos aqui. Vibremos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, amigos, com o intuito de poderem continuar a sua jornada e cumprir todas as promessas com sabedoria. E vibremos para nós, humildemente, Senhor, os pedimos um pouco de paciência para conosco. Vibrando por nós mesmos,
que possamos a cada dia abrir um pouco mais os nossos olhos e perceber todos os presentes, todos os detalhes que a vida que o Pai nos oferece. Pois Ele é nosso Pai, é o nosso Criador. Que assim seja. E assim, vamos agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente junto a cada um de nós, vibrando muita misericórdia, muita caridade para nós, que nos auxilia cada semana nesses encontros. Vamos agradecer em nome de Jesus, em nome de Deus, a todo o aprendizado que nos foi colocado hoje, e que nos dê muita sabedoria, muito discernimento espiritual para as próximas aulas. Que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Assim seja, amém. Amém. Vamos já fazer a nossa escala da semana que vem, gente? Vamos sim. A seara dos médiuns, quem se propõe a fazer? Rita? Isso. Rita. A prece inicial. Eu posso fazer, se vocês quiserem. Cláudia. O Evangelho. Eu se ninguém quiser fazer, eu faço. Ou se ninguém puder fazer, eu faço. Já está marcado. Vibrações. Vamos lá, gente. Vibrações. E prece final. Rosana faz as vibrações. Ela fala que não sabe fazer. Tá sim. É oportunidade, Rosana. Vamos. É aprender todo dia. É aprender todo dia. O que fala hoje o Irma? Que a gente tem que trabalhar, buscar e trabalhar. Olha, é duro, não é fácil. Não é fácil sair fora da caixinha, mas... Eu passo a colinha para você, Rosana. Seu áudio tá fechado. Você está ouvindo a gente? Dá um joinha aí. O microfone fechado. Eu falei, tá bom, então. Você me passa a colinha, então. Eu passo a colinha para você. A vibração é objetiva. Vamos vibrar gratidão pela terra, qualquer coisa assim. Não precisa ficar inventando. Fica tranquila, Rosana. A prece final. Cadê a Paula? Tá quietinha. Eu tô aqui. Prece Acho final, que ela não tá Paula. vendo. Ela faço. Ela não tá vendo todo mundo. Rosana. Eu não estou vendo. Eu estou no celular e eu não consigo ver. Só dá para ver 4 vezes. Rosana, eu tinha uma cola aqui, ó. Eu usei aquela completa. Walking, que eu na palestra. Eu vou